Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem. O vídeo de hoje, como o título diz, é uma tag. Vocês me pedem muitas delas. Porém, essa foi a mais pedida nos últimos tempos, que é o que está acontecendo aí, né, na blogosfera. Então, vamos respondê-la para vocês. Vamos lá. Se eu fosse um mês, seria o mês de fevereiro, que é o meu aniversário. Pronto. Se eu fosse um dia da semana, seria sexta-feira. Eu amo sexta-feira, gente. Amo. Não tem igual sexta-feira para mim, mais que sábado, domingo. Se eu fosse uma estação do ano, seria o verão, obviamente que seria o verão. Se eu fosse uma planta, não, se eu fosse um planeta, eu seria Vênus, o planeta do amor, sei. Se eu fosse uma direção, eu seria norte, sabe? Norte. Vocês sabem que eu sempre brinco com vocês. Vou dar um norte pra vocês, eu seria norte. Se eu fosse um móvel, ultimamente, gente, se eu fosse um móvel, eu seria minha cama. Eu ando tão cansada que eu seria minha cama, tá? Se eu fosse um pecado, eu seria luxúria, gente. Similo golpe. Seria luxúria. Se eu fosse um sentido, gente, eu seria o sexto sentido, a intuição. Eu acho que seria o sexto sentido. Se eu fosse uma pedra, eu seria uma ametista, hoje em dia. Eu acho que no passado eu seria um rubi ou uma granada. Mas com as mudanças que nós vamos tendo em nossa vida, hoje eu seria uma ametista. Se eu fosse uma planta, gente, olha, eu acho que eu gostaria de ser uma planta que trouxesse bem a saúde, sabe? Mas eu vou escolher uma planta ornamental. Eu seria uma fênix. Eu tenho várias fênix aqui em casa, que elas são lindas, portentosas, sabe? Bonitas. Seria uma fênix. Se eu fosse um clima, eu seria... Já não falaram a estação do ano? Mas então, clima, qual clima? Eu seria um clima quente, gente. Clima quente, com certeza. Se eu fosse um prato, adivinhem, gente, sabe o que eu seria? Arroz, feijão, bife, batata frita. Todo dia, comer sem dor na consciência. Amo, amo, amo. Não tem igual arroz, feijão, bife, batata frita pra mim, não tem. Claro que tem outros pratos que nós amamos, porém esse é um prato que me faz falta hoje em dia poder comê-lo, porque hoje em dia a gente acaba vivendo com uma dietinha restrita, sabe? Eu, pelo menos aqui em casa. Então, ao invés, na segunda-feira, o prato da minha casa da segunda-feira é arroz, feijão, bife, batata frita. Só que daí eu peço pra Ângela fazer o arroz integral sem óleo e lentilha sem óleo, tá? Eu vou comer o bife, não como a batata frita, apesar dela ser feita na air fryer, que é a fritura sem óleo, mas eu, gente, tô restrita, tá? Aí vamos lá. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria o violino, gente. Violino. Meu casamento foi só o som de violino, tinha um violinista e ele teve que eu não sei o lugar, o claustro que eles ficam, se internam ali para tirar a música, porque eu só quis músicas clássicas como Beethoven, Mahler, Vivaldi, Bolero de Ravel. E ele acompanhou toda a cerimônia, era o violinista, então eu acho fora de série o violino. Se eu fosse um elemento, eu seria o ar, gente, porque eu sou aquariana, com ascendente aquário, né? Meu signo solar é aquário, meu ascendente é aquário e a minha lua é em Libra, triplamente aérea. Mila! Oi, filho. Deixa ela latir, o pessoal tá acostumado. Eu seria, então, o ar. Se eu fosse uma cor, no passado eu seria um vermelho, sabe? Hoje eu sou violeta, eu sou lilás. Só os bons entenderão aí, né, gente? Se eu fosse um animal, eu seria um tigre, Você sabe a música que meu marido mais cantou pra mim, mais canta ao longo da vida, é uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Adoro, é uma música que ele canta o tempo inteiro, então eu seria um tigre. Se eu fosse um som,
Eu seria o som das águas do mar, gente, batendo ou nas rochas ou morrendo na praia, porque eu acho que nos energiza. Assim como você entrar no mar, né, ele consegue com que as suas energias se renovem, assim ou é escutando o som, sabe? Para uma meditação, o som do mar eu acho que ele energiza corpo e alma. Se eu fosse um sentimento, olha, seria o amor, mas não é o amor assim simples, é o amor maior. O amor maior para com todos os nossos semelhantes, que nós conseguíssemos, entendeu? Alcançar esse patamar de evolução, de amar a todos os nossos semelhantes, com perdão. O perdão também é um sentimento lindo, mas ainda o amor eu acho que é a máxima maior para todos nós. Se eu fosse um lugar, eu poderia dizer a minha casa, entendeu? Mas eu acho, gente, lugares assim, acho que é país, cidades, tal. Eu vou falar um lugar pra vocês. Agora, me veio um insight. A casa da minha avó Odete. Nossa, o cheiro da casa dela, o cheiro da comidinha dela, o cheiro dela, dos cremes dela. Ela era toda ligada em cremes como eu. É o cheiro da casa da minha avó Odete e do meu avô Pedro, que ambos já se foram. Isso. Se eu fosse um sabor, eu seria baunilha, gente. Baunilha, docinho, eu amo, amo, amo. Baunilha. Se eu fosse uma palavra seria então, já que eu falei que o sentimento seria o amor, a palavra seria o perdão. Seria o perdão. O perdão, com certeza. Se eu fosse um objeto, gente, eu seria um amuleto. Eu seria um amuleto, sabe por quê? Porque é um objeto que todos têm na mão, ou no peito, no coração. Gente, só tá um rojão por quê aqui? Não é ano novo. Eu seria então um amuleto de sorte, porque as pessoas adoram aquele amuleto, entendeu? Aquele objeto ali. Se eu fosse um número, eu seria o número 3, que é meu número da sorte. Se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo do infinito, aquele assim, ó. E ele, todo mundo fala que ele traduz o infinito, mas não é só isso. O símbolo do infinito, ele traz harmonia e equilíbrio, corpo e mente, sabe? Tudo bem que às vezes eu sou meio desequilibrada. Aliás, nós temos que fingir demência para conseguirmos nossa lucidez diária diante de tanta insanidade. É isso mesmo, gente. Seria o símbolo do equilíbrio. Se eu fosse uma música, vamos lá, se eu fosse... Difícil, esse é muito difícil porque eu tenho muitas músicas que me marcaram a vida toda. Só que aqui tem que ser uma só, então eu vou colocar o Bella Ciao da Casa de Papel, que eu acabei de terminá-la. Tá bom, meus amores, é isso aí. Amei fazer a tag. Podem mandar-me mais, que eu adoro responder, principalmente em entre safra de produtos que nós queremos saber, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like no vídeo. Vocês sempre querem saber das minhas bijus. Essa choker aqui, ó, é da Juliana Manzini, e todos os anéis, que são vários, gente, são 7 anéis, e você brinca, como eles são reguláveis, você brinca, coloca nas falanges, nos dedos, todos da forma como lhes convier. Então fica uma coisa bem lúdica. É Juliana Manzini também. Todas as peças são by Das Dunlop. Tá bom, meus amores? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!